Agora, nesse texto da terça-feira da Folha de São Paulo, que ele diz que teve, em 2023, o senador Confúcio Moura chegou a apresentar um relatório para a ministra Marina e seus aliados, que eles consideravam razoável. E aí não avançou, ele travou. Após o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, intimar ambos a chegarem a um acordo, um novo relatório foi construído e, na avaliação das pessoas que acompanhavam a tramitação, Confúcio cedeu e em quase todos os pontos defendidos por ambientalistas foram descartados. Mas o outro lado não cedeu, né? Essa é mais ou menos a ideia que eles estão colocando aqui, que não há um acordo, que o outro lado, que defende a questão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, não cede nunca e que isso tem dificultado a relação política. E, de certa maneira, algumas pessoas indicando, inclusive, uma fragilidade da ministra Marina Silva, não só na relação, mas na sua continuidade. A gente já vê esses senadores defenderem a saída dela. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação, como chegar a um equilíbrio, é possível um equilíbrio, né? E a continuidade da ministra, porque a gente viu numa condição parecida a ministra no Lula 1 deixar o cargo, né, e romper com o governo. Eu acho, Rose, ouvindo um pouco o que tu fala, acho que a gente está muito, acho que até mais do que deveria, contaminado pelo processo político do ano que vem, de 2026. Então, vários movimentos já estão sendo feitos pensando nas campanhas e nos cargos que vão estar disponíveis ano que vem. Mas o que eu sinto, e a minha resposta nesse momento para essas coisas que tu coloca aqui, é algo que a gente do campo socioambiental fala muito. O meio ambiente ele não está apartado das outras coisas, ele não está separado das outras coisas. O Márcio trouxe exemplo aqui, por exemplo, de que o meio ambiente está super ligado à economia, o preço do café, o preço do ovo. Você tem safra quebrando e safra não produzindo, e isso impacta o preço das coisas que a gente compra no mercado, que a gente compra no supermercado. Então, fazer essa diferenciação, fazer essa separação, é algo que não cabe mais hoje em 2025. O meio ambiente ele é uma pauta que ele atravessa várias outras, ele tem tudo a ver com a educação, tudo a ver com a saúde, tudo a ver com a mobilidade urbana, e sinto às vezes que essas falas, a ministra, o ministério, as pessoas do campo socioambiental, do meio ambiente, ela vai para esse lugar que não pode ser mais o parâmetro da discussão hoje. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de expansão urbana, de mobilidade urbana, de soberania alimentar, a gente tem que estar considerando as questões socioambientais. E é um pouco o que a gente desse mundo, vamos dizer assim, fala. Né? Então, não estou acompanhando a política tão de perto para falar sobre a possível saída ou não da ministra Marina. Ela já fez uso de um expediente de sair do ministério de maneira a deixar um posicionamento político quando ela foi ministra do Lula anteriormente, né? Então não estou acompanhando tão de perto agora, mas me entristece um pouco ver como que a gente ainda faz esse debate pensando nas coisas no meio ambiente como se ele fosse uma ideia vaga, né? E como se ele não tivesse a ver com as roupas que a gente compra, com o transporte que a gente usa, com o preço das coisas que a gente compra no supermercado, pelo tipo de modalidade, vamos dizer assim, que eu uso para ir para o trabalho, quem usa bicicleta, quem usa ônibus, quem usa carro, isso tudo tem a ver com o meio ambiente, sabe? Tudo. Então o que mais me impressiona e entristece é um pouco isso. Eu acho que esse também é um chamado que a gente tem para a sociedade de maneira geral, né? Então a gente precisa que esses assuntos e que esses temas apareçam por todo lugar, nas escolas, nos sindicatos, nas igrejas, nos grupos comunitários, porque senão a gente vai ficar refém desses interesses que estão defendendo esse projeto de lei no Senado e agora na Câmara, né? É o agronegócio, são os ruralistas, que têm interesses muito claros, que é o lucro acima de tudo, né?